Salve, meus queridos. Estou aqui com Thaís Santana e Luísa Carmelo. Carmelo? Lá acertei, viu? Luísa Carmelo, do projeto Futuro On, que é um projeto que trabalha com tecnologia aqui na cidade de São Gonçalo, mas também tem outras linguagens envolvidas nessa iniciativa. Então, muito obrigada por estarem disponíveis para trocar essa ideia, né? No projeto novo nosso também, né? Depois de 4 anos de loucura, volto para outras loucuras aqui na minha vida também. Então, sejam bem-vindas, meus amores. Obrigada a você por ter chamado a gente. E esse é um papo bem legal. É sempre um prazer poder contar a nossa história para um conterrâneo, né? Acho que a gente acaba incentivando outras pessoas também a se mobilizarem para aquilo que a gente está fazendo. Antes de qualquer coisa, eu queria saber quem são vocês, né? O que vocês fazem da vida? Porque acho que a gente vai acabar falando muito sobre o projeto que vocês estão envolvidas, mas antes do projeto tem o que vocês são antes disso, né? O que vocês fazem da vida, o que vocês gostam de fazer e o que você... Antes do Futuro On, quem é a Thaís, assim, nesse processo? Eu amo falar sobre isso, porque acho que é importante a gente dizer quem a gente é de verdade, fora do CLT, fora daquele ofício que a gente tem, né? Acho que a Thaís, fora tudo isso, é uma Thaís muito simples, muito amorosa. Quem tá nos corredores da minha casa sabe que eu amo abraçar meus pais, eu sou muito família. Com uma boa carioca, amo uma praia, amo uma boemia, né? Um samba, um carnaval. E acho que, além de tudo, uma pessoa que tem como lema de vida impulsionar outras pessoas. Acho que essa é a Thaís. Você treinou o pitch legal, né? Pior que não, já tá preparada aqui. Ela treinou isso. E você, Lu? Bom, eu sou Luísa, sou paulista, né? De nascimento, paulistana. Mas tô aqui em São Gonçalo já tem 15 anos e não pretendo sair, assim. Abracei a cidade. Você é mais paulista ou mais gonçalense? Agora eu sou mais gonçalense. Eu fiquei assim num tempo... Tem um tempo, né, que muda, assim, pra um lugar muito diferente. Tem um tempo que você fica num limbo, né? Que aqui você se sente paulista, as pessoas te veem... Ou de outro lugar, as pessoas me veem como não sendo daqui. E lá as pessoas me veem como não sendo de lá. Então você fica assim, nesse limbo, assim. Você não sabe muito bem... Sabe, de onde que você pertence, né? Mas agora eu me sinto mais gonçalense do que... Muito provavelmente, aqui no Rio as pessoas identificam seu sotaque, falam você é da onde? Do Sul, eles falam que do Sul. E lá em São Paulo já devem estar estranhando também o sotaque, né? Tipo, deve estar já separado. Eu sou carioca. Eles acham que eu sou carioca. Porque eu misturo um pouco às vezes, né? Tem alguns fonemas que eu falo paulista, paulista. Mas se eu vou falar vestido, eu falo vestido, eu não falo mais vestido. Fala mortadela. Mortadela. Porta também, ela fala porta. E como é que vocês se conheceram? Caraca, essa é uma história muito louca, né? Então, eu moro aqui em São Gonçalo, né? E eu me mudei recentemente pra Covanca ali. Aí, eu tava na rua, eu sempre quis trabalhar com projeto social, eu sempre gostei de projetos sociais, eu trabalhava em ONGs lá em São Gonçalo, em São Paulo, desculpa, de proteção animal. E aí... Aqui em São Gonçalo eu estava procurando uma ONG para dar aula especificamente, né? Porque eu me formei em letras, né? Sou professora e tradutora. E nunca tive oportunidade. E aí um dia eu estava na rua com a minha filha, na frente de casa, passa essa doida, né? E falou, você já conhece o projeto aqui que a gente está dando uma festa? Você não quer vir ajudar que a gente vai dar uma festa de aniversário do projeto amanhã? Aí eu falei, pô, bora? Aí eu entrei no projeto, no Tron, literalmente, né? Entrei lá, comecei a cortar salsicha pro cachorro quente e nunca mais saí. Mais de um Essa ano, é uma ótima história. É assim que a gente se conheceu. E como é que é a sua versão dessa história? É a mesma. Eu tava, de fato, passando na rua do projeto e aí queria trazer muito a comunidade pra festa, né? Porque era uma festa pra comunidade e também pra atrair outras pessoas pro Futuro On. E aí vi a Luísa, vi ela com a filha, e aí perguntei, você já conhece o projeto? Ela disse que sim. Tá. Sabe que a gente vai fazer uma festa amanhã de 2 anos? Sim. Quem lá conheceu o projeto, ela foi. Quando ela chegou lá, quer ajudar também? Ela quis, acho que se encantou com o propósito que a gente tem, que modéstia à parte é muito bonito, e tá com a gente até hoje. Vocês conhecem há quanto tempo já? Tem quantos anos? 2 anos, né? O tempo que você tá no projeto. Vai fazer 2 anos. Maneiro. E o que é o Futuro On? Aqui tá uma fundadora, né? E uma pessoa que entrou como voluntária que hoje faz parte da coordenação pedagógica da instituição. Assim, como é que você teve essa ideia? Onde que surgiu o desejo de trabalhar com tecnologia focada em jovens de territórios populares, como vocês fazem hoje? Bom, esse é uma história muito doida, assim, de contar, né? Inclusive, eu tava falando hoje sobre ela mais cedo. Em 2019, eu tenho um sonho,
mas não é sonho de ter algo ou de fazer um trabalho social. É dormir e acordar e ver um espaço. Parecia, eu acho, uma sala de aula de Santos Dias, né? Já estudei lá, então eu via isso dentro desse sonho. E não entendi muito bem, porque eu nunca tinha pensado em fazer trabalho social, apesar do meu pai ter uma serigrafia nos fundos da nossa casa, dar oportunidade para as pessoas dali. Eu já tinha convivido e percebido, na verdade, né, que a gente podia incentivar outras pessoas através da fala, da comunicação e do impulsionar, que é o que eu falei, que eu acho que tem um quezinho ali dentro de mim sobre isso também. E aí, a Way2, a empresa que eu trabalho, é uma empresa de tecnologia, ela trabalha com software por setor elétrico, e aí tem meu envolvimento com a tecnologia. Ela criou um programa de capacitar jovens em vulnerabilidade social como programadores. Eu achei isso incrível. Eu falei, por que não trazer para o Complexo da Coruja? Você é programadora? Não, eu sou engenheira eletricista. Engenheiro eletricista. Exatamente. E trabalho desde 2014 dentro do setor elétrico, diretamente com softwares voltados para medição de energia. Tem algum software para acabar com a Enel, não? Nossa. A Enel, inclusive, compra o nosso software. Muito bom. Desculpa. Corta essa parte. E aí, linkando com o que a Way2 fez e achando que era uma oportunidade para a cidade onde eu moro, para o lugar onde eu vivo ainda, que é o Complexo da Coruja, eu comecei a pensar em como fazer. Como eu não sou tech, pensei em convidar outras pessoas para fazer o Futuro On acontecer comigo, que na época nem era Futuro On, era Primeiro Caminho. E aí, de novo, um sonho me traz o nome Futuro On. Tem uma pitada espiritual. Sonho literal. Sonho literal. Também o médium, assim. Eu me considero um pouco médium. Cariana Luísa, que foi? Ela é uma pessoa muito visionária. Agora eu vou trazer meu lado cético, sem desmerecer, porque eu acho incrível isso que você tem. Ela é muito visionária, mas não é aquela pessoa que guarda pra si, ou que... Enfim, eu acho que o que diferencia ela é que ela sonha, ela idealiza, e ela levanta da cama e ela faz acontecer. Ela que realiza o que chega pra ela de alguma forma, entendeu? Ela bota a mão na massa e ela fala, vamos fazer. Ah, mas como? Não sei, mas a gente vai fazer. E até hoje ela é assim. É, verdade. Toda reunião, quando aparece, assim, alguma possibilidade de a gente fazer alguma coisa muito grande, ou a gente tem uma ideia muito grande, assim, que às vezes a gente fica, pô, como a gente vai realizar isso? Em São Gonçalo, sem apoio, sem financiamento, sem contato, sem estrutura. Ela fala assim, não sei, mas a gente vai fazer. Isso que te pegou para ser voluntária? Cara, eu achei isso incrível. Mas quando eu cheguei, ela já estava com isso pronto. Ela já estava com a estrutura pronta, ela já tinha um local, as aulas já estavam acontecendo. O que faltava quando eu entrei era a parte de organização, de metodologia, de pedagogia, porque assim, a gente trabalha com voluntariado e muitas vezes as pessoas que se disponibilizam para participar não são exatamente daquela área. Elas chegam e falam assim, pô, eu quero ajudar, o que eu posso fazer? Então as coisas acabavam funcionando, tipo, muito bem, mas sem estrutura, né? Sim. A estrutura que a gente gostaria que tivesse, né? Uma excelência, um currículo, sabe? E aí eu entrei só pra organizar essa parte mesmo. Foi isso que me pegou, porque eu falei, pô, que legal isso que você tá fazendo aqui. Que incrível, incrível. Vamos deixar isso aqui estruturadinho pra parecer uma escola de verdade? Ela falou, vamos. Você quer ser coordenadora pedagógica? Eu tô aqui. Nessa vocês são muito diferentes, né? Muito. Tipo assim, vocês são muito diferentes. Quem conhece um pouquinho, eu conheço um pouquinho vocês, assim, vocês são muito diferentes. Né? Tipo, é um encontro improvável, né? Entre vocês, assim, né? Bem provável. E ao mesmo tempo, isso acaba sendo muito complementar desse processo, né? De vocês dois atuando nesse sentido, assim, né? Depois do Futuro On montado, né, e depois que vão chegando os voluntários e tal, como é que o projeto atua no território? Qual é a contribuição dele para aquele território que vocês estão instaladas hoje, tanto do ponto de vista simbólico, mas também, de fato, efetivamente para aquela região? Oh, perfeito. A gente hoje trabalha de duas formas. Com assistencialismo, porque a gente entende que aquelas famílias periféricas, elas precisam de um apoio de assistência social mesmo. Então, a gente faz esse trabalho que é a política pública. E, além disso, eu acho que tem toda a parte
transformadora, que tem uma longevidade maior, que é a parte educacional. E aí é o slogan que o Futuro On entrega. Ele capacita a periferia para o mercado de trabalho tecnológico. Então, de dentro do Futuro On saem programadores, designers, gamers, todo um público periférico que não deveria ter acesso a esse tipo de informação, porque o custo é muito alto. A gente entrega de forma gratuita e forma essas pessoas para o mercado de trabalho. Maneiro. Essa experiência vocês já estão fazendo já até o quê? O Futuro On tem quantos anos? 3 anos. 3 anos? E aí é 1 ano sem a Luísa e 2 anos com a Luísa, né? Mais ou Sim. menos isso. Como é que foi esse desafio de pegar a ideia que ela teve, né? Tipo, a criação e organizar um processo metodológico para isso ser colocado num processo pedagógico também? Eu acho que o maior desafio é a falta de recurso, né? É você também... quando você lida com trabalho voluntário, muitas vezes você não tem a garantia de que aquela pessoa vai continuar com você também, né? Os próprios voluntários, os próprios instrutores têm dificuldades de trabalhar com a gente. A gente já perdeu instrutores incríveis porque eles não tinham dinheiro para condução para ir lá dar aula e a gente não tinha também recurso para ajudá-los, né? Então, assim, é muito difícil a gente trabalhar com trabalho voluntário em São Gonçalo porque as próprias pessoas que poderiam nos ajudar também precisam de ajuda, entendeu? Então, assim, a gente, por um lado, tenta... O nosso público, né, são os alunos, né, mas a gente não pode ajudar só eles, a gente tem que acabar ajudando os próprios instrutores e os voluntários, porque eles também são moradores de São Gonçalo e a gente sabe todas as dificuldades que essa cidade enfrenta, né? Então, eu acho que o mais difícil para organizar isso tudo é você ter uma estrutura que seja sustentável e que a gente consiga manter uma excelência e um padrão estável, sabe? Porque às vezes a gente perde pessoas mesmo porque elas simplesmente não podem mais fazer o trabalho voluntário. E aí, como é que fica a turma, sabe? Às vezes eu queria fazer Quando eu cheguei, né, a gente chega assim querendo, vou fazer acontecer, né? Vamos organizar isso aqui, vamos fazer um calendário anual, vamos sentar. Aí eu fiz uma reunião lá, vamos fazer um calendário pro ano todo. Quando que vai acabar esse curso? Quando que vai terminar esse curso? E a gente não consegue fazer um calendário anual, simplesmente porque os voluntários não sabem se eles vão poder continuar fazendo esse trabalho, né? Então, assim, quando a gente lida com um processo tão longo, que é o processo de educação, né? A gente tem que pegar uma turma e formar ela do começo ao fim. A gente tem que entregar essa turma com não dá para acabar no meio, né? E aí é muito complicado a gente manter isso sem recurso. Como é que é o desafio de voluntariado no Brasil, assim? Porque eu acho que tipo, é uma parada que muitos projetos passam, né? De como é que capta o voluntariado, como que mantém o voluntariado, como é que renova o ciclo de voluntariado, né? O que muitas vezes as igrejas fazem com muita facilidade, que é o que, tipo, para os projetos que têm alguma dinâmica religiosa, sobretudo, os projetos sociais não religiosos têm uma certa dificuldade de organizar isso, e eu acho que é do Brasil todo, não é uma especificidade daqui de São Gonçalo. Eu conheço outros, por exemplo, o Teto, em São Paulo, que é um grande, tem a mesma dificuldade de mobilizar, assim. Então, assim, como que é esse desafio para vocês, assim, de voluntariado? Eu acho que a gente chama e convoca as pessoas pelo propósito, né? Acho que elas se envolvem com a causa, com a missão do que é o Futuro On. E isso tudo se entrelaça pelo propósito. Acho que esse é o primeiro chamativo. É muito bonito quando você diz que tens um projeto de tecnologia dentro da favela para formar pessoas, para elas deixarem de ocupar um espaço e uma cadeira de serviço para serem cabeças pensantes. Isso é incrível, né? E eu acho que as pessoas elas compram essa ideia. Só que se manter ali somente pela ideia não é sustentável para aquelas pessoas. Todo mundo tem conta para pagar. Então, acho que elas não deixam de amar o propósito e a iniciativa, mas elas não conseguem mais colocar a mão na massa porque elas têm uma vida paralela ao que é o projeto social. Eu acho que isso não é sobre o Futuro On, é sobre qualquer iniciativa social que a gente tenha dentro do Brasil. A cultura do voluntariado precisa ser desenvolvida, seria mais ou menos isso, né? Não, eu acho que a gente precisa de um equilíbrio entre Muito difícil isso, porque as pessoas precisam realmente trabalhar muito, né? Hoje em dia, se a gente não trabalhar pra caramba, sim, você não sobrevive, assim. E muitas pessoas, a maioria das pessoas trabalha pra sobreviver. Sim. Não trabalha, assim, não consegue ter um lazer, não consegue fazer nada fora do trabalho, né? As pessoas trabalham pra sobreviver. E aí, no final do dia, elas estão exaustas, elas têm a casa dela pra cuidar, e os filhos, e enfim. E eu não acho que seja uma falta de cultura de voluntariado. Eu acho que a nossa organização social, ela é exaustiva. Ela é feita pra
primeiro, te manter sempre na necessidade, para você ser obrigado a se sujeitar a essas rotinas exaustivas, e no final você não tem tempo, nem disposição, nem saúde mental para se dedicar a outra coisa, né? Quantas pessoas não conseguem desenvolver um hobby, não conseguem se dedicar a outra coisa que quer fazer? Então o voluntariado, ele também tem essa dificuldade, né? Por mais que a gente tenha um propósito muito grande, muita gente compra esse propósito e chega um ponto e fala: Thaís, pra mim não tá dando mais. Eu tô fazendo faculdade à noite, trabalho de dia, faço estágio e tenho 2 filhos pra criar e eu não tô mais conseguindo. Basicamente, a desigualdade social é uma barreira de entrada pra isso, né? Sem E quem dúvidas. sofre com isso não são só os nossos alunos, não é só o público carente que a gente atende, mas todo mundo. Toda a sociedade sofre com isso em São Gonçalo. Porque é isso, né? Tipo, quem poderia ser potencial voluntário também precisa de alguma estrutura pra poder conseguir ser Exato, voluntário, né? Tá. Então, tipo, é uma desigualdade enorme, assim, né? E vocês atuam justamente nessa desigualdade que é sobre uma dinâmica contemporânea que é da tecnologia, né? Que talvez exista um abismo ainda maior, né? Tipo, de quem é mais rico para quem é mais pobre, né? A barreira é maior ainda. E é Sim. isso que a gente quer tentar suprir, que é dar para a população oportunidade de trabalhar com algo que forneça uma renda maior, né? Para que ela consiga, para que a pessoa realmente consiga mudar de vida e ter uma vida mais com maior qualidade de vida. Não mesmo, trabalhar só em sabe? subemprego e Exato. conseguir empregos que tenham melhores remunerações e tudo mais. Então. Ela conseguir chegar num ponto em que ela realmente consiga mudar de vida, que ela realmente consiga uma maior remuneração para melhorar, porque a pessoa, quando ela melhora, né, de vida, ela não melhora sozinha, ela acaba melhorando todo mundo em volta dela. No próprio projeto, a gente vê o quanto as famílias, né, que são os beneficiários secundários, né, quanto as famílias mudam quando uma pessoa muda. Então, eu acho que a gente fazendo esse trabalho de dar oportunidade para as pessoas atingirem esses cargos de maior remuneração, a gente está justamente atacando esse problema, que é estrutural. É claro que o que a gente faz é pontual, mas eu acho que esse é o caminho para você mudar a estrutura da sociedade para que mais pessoas possam estar nesses lugares e também aproveitar a vida e ter tempo para outras coisas também, né? Sim. Acho que é como eu comentei, né? Sair do lugar de serviço. Não que isso seja um problema, mas a favela, ela é estigmatizada, né? Todas as vezes que você fala sobre potenciais trabalhos que existem dentro da favela, eles sempre são um lugar de serviço. A gente tá tirando a periferia desse lugar e colocando as pessoas em cadeiras pensantes, né? Isso é diferente. Não que elas também não estejam fazendo um serviço, mas é um serviço de pensar. Não é um serviço de entregar algo para alguém de forma mais física. Exemplo, manejo designer, né? Que também acho que nasce da favela isso, né? Esse nome. Então, é bem importante o que a gente está fazendo ali. E acho que o que é estrutural, a gente, com 3 anos, não vai conseguir fazer com que acabe. A gente está tentando fazer com que as pessoas que a gente consegue atingir mudem suas mentalidades. E aí eu acho que vai fazendo esse impacto que a Luísa bem falou ali, né? É uma sementinha que vai prosperando para outras pessoas, outras famílias, e assim a gente vai crescendo e mudando uma população. E eu acho que mais do que isso, a gente coloca as pessoas da periferia, das comunidades, a população negra, periférica, junto com as pessoas que estão preenchendo esses lugares que são brancos de classe média, né? Então, se você entra numa empresa de programação ou num estúdio de criação de games, o que você vai ver lá são pessoas de uma condição boa, provavelmente brancos, de lugares que não são periféricos, que tiveram uma capacidade para fazer cursos, estudar. E aí a gente coloca essas pessoas lá no meio, e essa diversidade também ajuda na produção de conteúdo. Então, por exemplo, um game que é produzido por esse público que a gente já conhece, né, branco, classe média, homens, é feito de uma forma. Agora, quando você coloca o pessoal da periferia, negro, mulheres, adolescentes que vieram de outro contexto, esse game vai sair de outra forma. Completamente diferente. A famosa inovação que as pessoas dizem, né? E como é que é o mercado, esse mercado no Brasil hoje? Assim, qual é o potencial que a gente tem? Quanto a gente está atrasado se comparado ao mundo? O que é o mercado de tecnologia no Brasil hoje para vocês atacarem nessa área, assim? O Brasil é o celeiro de tecnologia. A gente costuma muito dizer dentro da empresa em que eu trabalho que o Brasil ele virou um novo Vale do Silício. Tem muita mão de obra, só que essa mão de obra, eu acho que é desigualdade social, atinge
as pessoas, né, majoritariamente de poder aquisitivo maior do que as que estão em vulnerabilidade social. Se a gente olhar para percentuais hoje, né, até 2026, a gente, dentro do Brasil, né, ainda que a gente forme muitas pessoas e ainda esteja sendo um Vale do Silício, a gente exporta muita mão de obra ainda. Então, dentro do Brasil, a gente ainda vai ter um gap de 80% de profissionais nessa área de tecnologia. Tem várias outras ONGs que eu conheço e que eu admiro bastante também, que fazem esse mesmo trabalho que a gente tem feito dentro do Futuro On. Eu acho que oportuniza outras pessoas, principalmente as que estão em vulnerabilidade social, de outras favelas e periferias de dentro do Brasil, a ocuparem esses espaços, mas ainda é pouco para aquilo que a gente pode fazer enquanto potência, né? A gente fala que o Brasil, ele pode trazer oportunidades em diversas frentes. Acho que tecnologia é uma, energia é outra, e a gente precisa falar mais sobre o que a favela tem visto para fora, sabe? Externalizar aquilo que a gente tem pensado. E aí, tipo, ainda que há desigualdades, esse caminho entre o jovem de um território popular e o mercado de trabalho, ele é distante ainda. Qual a capacidade que a gente tem hoje de mudar esse cenário e conseguir acelerar esse processo para ele poder conseguir aprender esses repertórios de tecnologia ao ponto de se incluir no mercado? No passado, não tanto no passado, mas ali nos anos 2000, no final dos anos 2000, você tinha muito projeto que trabalhava com informática, né? Cursos para tecla digitação, o básico e tal, que basicamente já era obsoleto para aquele período, né? Já não dava conta de você trabalhar com informática naquela época. Programação, provavelmente isso ainda é mais difícil, né? Para poder atuar, mas há uma possibilidade de a gente conseguir mais rápido formar um jovem desse território ao ponto de ele entrar no mercado de trabalho de maneira ágil. Se sim, como que a gente faz isso? Pô, eu acho que são ações casadas. Primeiro, a mão de obra que a gente oferece em forma de educacional para capacitar essa pessoa. E segundo, políticas de diversidade e inclusão que as empresas precisam cada vez mais aderir. Né? E a gente ainda vê que o ISD começou... Muitas empresas estão falando do social, da governança, do ambiental, mas na prática isso ainda é pouco difundido em oportunidades. Então, eu acho que é por isso que cada vez menos a gente consegue fazer com que um jovem que a gente tenha essa formação concluída entre e acesse o mercado de trabalho. Ele precisa do primeiro emprego, da primeira experiência, mas você não tem essa oportunidade disposta também para poder ele... Exatamente. Tem alguma história de algum aluno lá irado, assim, que vocês viram, cara, esse daqui seguiu a carreira e conseguiu se consolidar nesse mercado e tá se consolidando? Tem várias, né? Quer contar algum? Tem alguma história? Conta alguma história aí. Tem várias, tem a Nicole, o Felipe, o próprio Vitor, tem o Alexandre. Conta a história de alguém. Olha, eu vou contar do Vitor, né? Vitor Vitor está aqui. Ele Sim. é um case de sucesso, né? Vitor chega dentro do Futuro On muito introspectivo, com vontade de aprender, mas eu acho que ainda soava mais assim, vou ver qual vai ser do que, nossa, eu quero aprender sobre tecnologia, né? Não me passava muito essa referência. E aí o Vitor chega dentro do Futuro On, se apaixona pela tecnologia, pela programação, de aluno vai a mentor. A gente sempre faz essa trilha de carreira já dentro do Futuro On com alguns alunos que se desenvolvem mais, então eles passam a ser mentores das aulas de outros instrutores. E o Vitor hoje, além de nessa trilha, né, ele hoje é um dos nossos principais instrutores. Sabe programar como ninguém e, além disso, apoia a nossa melhor idade, que são os idosos da comunidade, a aprenderem sobre tecnologia, né? E aí, quando eu falo aprender sobre tecnologia, eu tô falando que ele está trazendo para essa população mais velha, né, o voltar a sonhar também, a voltar a fazer com que possibilidades cheguem até essas pessoas também. Então, isso é muito incrível, que você vê um menino que não sonhava, ele começa a sonhar, começa a ter oportunidade educacional através do Futuro On e está fazendo outras pessoas a sonhar também. E pessoas que não imaginavam poder mais fazer, retornar à realidade aquilo que almeja. Irado. E como é que essas histórias tocaram você, assim, enquanto voluntária? O que faz você ficar lá e o que essas histórias te impactam, assim? Cara, eu acho que... Eu vou confessar que essas histórias de sucesso...
não me impactam tanto quanto o desenvolvimento pessoal das pessoas. Quando uma mãe chega e fala, tipo, meu filho não saía mais do quarto, porque nós perdemos muitos parentes na pandemia, e aí ele entrou num quadro, assim, de não querer mais falar com ninguém, não querer mais sair de casa, não querer mais sair do quarto, e eu senti que eu tava perdendo meu filho, mas agora ele sair de casa num dia chuvoso, de manhã, feliz, com um sorriso no rosto. Eu achei que eu não fosse ver isso. Eu tô vendo isso por causa de vocês. Isso é que, pô, faz a gente, sabe, enfrentar qualquer coisa pra conseguir manter esse projeto de pé. É criança falando que voltou, o que a gente às vezes pergunta, né? O que o Futuro 1 significa pra você? E a criança fala, pô, o Futuro 1, ela podia falar qualquer coisa. Podia falar assim, eu agora sei mexer no computador. Eu agora sei fazer um joguinho. Mas ela fala assim, o Futuro 1 me fez voltar a falar com meu pai. Aí vocês choram. Sim. Vocês choraram muito? Muito. Choro demais. Eu fiz uma entrevista semana retrasada com uma potencial voluntária e eu tive que contar esses casos pra ela, né? Porque ela falou assim, e como é que é lá com os alunos? Aí eu tive que falar, né? Aí chorando nós duas na cola. A gente, meu Deus, o Futuro 1 é isso. Eu já quero participar. E assim, a gente chora muito. É muito emocionante. Assim, esse é o humano, sabe? A dimensão humana da educação, que muitas vezes é deixado de lado em vários, até em escolas de ensino básico, em cursos livres. No trabalho social ele é diferente. Tem uma pegada diferente. E é isso que toca a gente. Irado. E você acha que falta na educação brasileira inserir tecnologia nos currículos e na dinâmica do dia a dia? Porque esse jovem que está na escola pública, enfim, que não tem acesso a absolutamente nenhuma ferramenta de tecnologia e programação já na escola. Você acha que isso é uma demanda já hoje urgente? Sim, sem dúvidas. Já tem algumas escolas públicas que já aderiram, tá? Mas isso ainda não está internalizado dentro do currículo nacional de educação, né? Então, eu acho que É uma pauta isso? É uma pauta pouco difundida ainda em quem precisa chegar para que isso aconteça. Mas eu acho que já tem muito burburinho acontecendo. Vejo que num período próximo, eu acho que isso aconteça, tá? Vocês acham que é uma demanda, assim, dos alunos hoje, tipo, o professor e o aluno estão... Há um distanciamento deles por conta da tecnologia não ser um bagulho que está envolvido ali naquela processo pedagógico deles, assim? Usar mais a tecnologia na sala de aula, usar mais... Você enquanto professor, inclusive. Eu como professora, eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que a tecnologia pode e talvez deva ser usada na sala de aula, mas não da forma que ela geralmente é usada, né? Você não faz inclusão digital transformando um livro físico num PDF num tablet. Isso não é inclusão digital. Inclusão digital é você falar sobre segurança na internet, é você ensinar sei lá, usar o Excel, porque talvez eu não possa precisar disso um dia, nem que seja para fazer as próprias finanças, sabe? Isso para mim é inclusão digital. Agora, você transformar um livro num tablet, você não tá ajudando essa criança. Você tá muito pelo contrário. Porque ela já tá em contato com a tela praticamente o dia inteiro. Você só colocar uma tela dentro da sala de aula não vai ajudar. Muito pelo contrário. Eu acho muito mais importante você manter a escola como um refúgio, né, da tela para aquela criança do que você inserir isso dentro da sala de aula. Porque a gente sabe, né, e a gente tá vendo, né, com a proibição do celular dentro da sala de aula, porque realmente isso é muito prejudicial no cérebro em desenvolvimento. Então, tudo isso tem que ser feito com muita cautela. Tem, sim, que utilizar a escola como meio de inclusão digital, mas não de maneira leviana, né? Não só porque é bonitinho ou porque os pais vão achar legal. Não é assim. Isso tem que ser feito, tem que ser muito bem pensado, tem que ter um planejamento pedagógico e essa inclusão digital dentro da escola tem que fazer sentido para o desenvolvimento daquela criança. Não pode ser só porque é bonito ou porque, sei lá, porque a escola tá ficando para trás. Saquei. E esses alunos que estão com vocês lá no Futuro On, na escola, vocês veem eles rendendo melhor também na sala de aula, depois da participação com vocês? Sim, principalmente depois das aulas de reforço escolar de matemática, né, que a gente teve durante todo o ano passado, uma parceria do Futuro On com a Firjan. Muitos relatos de pais, e até mesmo dos próprios alunos, né? Você vê que essa aula
por exemplo, de reforço escolar, a gente achou que não fosse ter tanta aderência. Tinham bastante alunos ali trazendo dúvidas, né? Ponderando questões. Nossa, foi bem importante pra gente também. E é uma temática de uma linha educacional fora da tecnologia. Tem relação? Sim, matemática tem muita relação com a programação, mas é uma linha educacional diferente, que a gente trouxe como proposta no passado. Sim. Pode falar, desculpa? Não, só para complementar. Sim. E também, a gente tem, pegando para esse lado de desenvolvimento humano também dentro do projeto, a gente não ensina só eles a mexerem nos programas e utilizarem as ferramentas digitais, não. A gente tenta trabalhar também as soft skills, né? Que hoje em dia, o que mais falta dentro do mercado de tecnologia é soft skills. O cara sabe programar pra caramba, mas ele não sabe fazer uma apresentação, não sabe se comportar numa reunião. E o Vitor desenvolveu nas aulas dele sempre o desenvolvimento de texto, criação de texto, e apresentação, e oratória. Sim. Então, as crianças, ou os adolescentes, enfim, os alunos em geral, eles têm que realizar projetos em que eles precisam fazer pesquisa, então analisar, né, então isso gera, também trabalha a interpretação de texto, escrita, né, porque eles também têm que gerar conteúdo também para participar das atividades, e também oratório, eles têm que chegar lá na frente e têm que fazer uma apresentação. Então eles vão fazer, sei lá, aula de PowerPoint. Eles têm que redigir toda a apresentação deles, têm que fazer toda a diagramação dentro do PowerPoint, e chega lá na frente eles vão ter que apresentar também. Então, assim, tudo isso, eles chegam depois pra gente e falam: pô, tive que fazer uma apresentação na escola e eu consegui falar. Acho que é um pouco daquele parada, tipo, a gente fala muito em escolinha de futebol, que nem todo mundo vai ser o jogador profissional. Mas é importante que aquela escolinha garanta que aquela pessoa tenha disciplina, se dedique a outros elementos que, para além daquele objetivo, que é o objetivo, mas que é difícil de todo mundo chegar. Mas que a trajetória acaba resolvendo bastante esse meio do caminho, né? Eu sou da área de cultura, né? Minha parte da minha vida foi muito dedicada à produção cultural. E, de alguma maneira, ainda que não tenha os avanços que deveriam ter tido ao longo do tempo, a gente conseguiu construir políticas de cultura nacionais, estaduais e municipais que levaram a financiamento, né, e tudo mais, né? E a área do meio ambiente hoje está muito em debate também, né, que é uma área ambiental de iniciativas de meio ambiente que acabam conseguindo ter mais viabilidade. E tecnologia é uma coisa que eu já ouvi em alguns momentos, mas não é uma rotina de planejamentos macros, né, do país. Assim, acho que a gente fala muito sobre o agronegócio no país, a gente fala muito sobre a necessidade de retomar a indústria, cultura em alguma medida, né? Somos um país de futebol, você tem algumas linguagens que são linguagens que já estão nesse imaginário, né? Tecnologia me parece que é um tema que o Brasil não se entende como uma vocação dela. Tô falando isso do discurso público de representantes e também de um senso comum. Se você falar hoje que qualquer cidade vai virar Vale do Silício no Brasil, todo mundo vai falar assim, é maluco, sim, né? Então, assim, não mas se você falar que vai ser a terra onde vai sair o melhor jogador do mundo, ou vai ser a terra onde vai ter o melhor artista do mundo, a gente tem ainda essa possibilidade. Mas a tecnologia é um negócio que parece muito distante do Brasil, né? Como concilia a falta de política pública e como que a gente organiza essa vocação? Assim, qual a importância dos setores, seja do primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, nesse desenvolvimento da tecnologia como uma economia brasileira também? É mais profunda, mas como é que a gente reflete sobre isso também? O que eu fico pensando bastante, tá? Não tem uma resposta de como a gente pode seguir, mas eu acho que diálogo é o caminho de tudo, assim, né? Trazer mais oportunidades para que pessoas que atuam, né, com tecnologia hoje estejam em lugar de fala mesmo. Acho que pode ser um dos caminhos, né? A gente começa a mudar muita coisa. Eu acho que o Brasil, ele tem muito disso, né? O que faz as coisas mudarem? O poder da fala, o poder da voz das pessoas, né? Eu acho que se a gente abrir espaço e trazer oportunidades de quem está fazendo esses movimentos tecnológicos dentro do Brasil, né, poder trazer mesmo aquilo que está fazendo, eu acho que a gente começa um caminho mais... De fato, é uma pergunta difícil, assim, de como a gente consegue fazer essa trindade acontecer, né? Eu acho que a gente precisa de mais incentivo governamental, estatal. Porque o Brasil, ele é muito consumidor de tecnologia, ele não é muito produtor de tecnologia. A gente pode ter um potencial imenso, mas ainda é muito menor do que poderia ser, né? E eu acho que a gente consome demais
e produz de menos, né? E é muito fácil, por exemplo, você importar algo de fora, um chip, do que você investir em tecnologia para você e pesquisa para você desenvolver dentro do seu próprio país e não precisar mais importar. A China só fez isso por causa dos embargos dos Estados Unidos, né? Quando os Estados Unidos impôs as sanções de compra de chips da China e ela não pôde mais comprar de fora, ela se viu obrigada a investir dentro do próprio país em pesquisa, Sim. educação e desenvolvimento e produção das próprias tecnologias. E agora ela está muito na frente. Mas por quê? Porque teve investimento estatal. Teve uma força interna para que aquilo se desenvolvesse. Enquanto a gente não tiver essa força interna para isso se desenvolver, vai ser muito difícil, é a minha opinião pessoal. Mas a gente está tentando, e pelo menos mão de obra, né? Pelo menos a parte intelectual, né? Vamos falar da parte industrial, Sim, sim. né? Mas o desenvolvimento intelectual a gente pode correr atrás e a gente está tentando um pouquinho cada dia. Eu acho que pra quem não conhece, eu acho que eu segui o Elias Jabbour pra falar sobre China. Acho que ela é uma fã do Elias Jabbour, nitidamente, deu pra ver. Eu sou fã, mas eu gosto muito. É, porque eu acho que é isso, assim, né? A China acabou criando esse universo interno pra poder desenvolver, né? E acho que tecnologia, inclusive, não é só... Porque eu acho que também tem imaginário de senso comum muito sobre tecnologia associado só a equipamentos Sim, de exato. computador, né? O computador, o celular, e existe uma profundidade maior, né? Seja na indústria brasileira, na automotiva, Sim. em outras áreas. Se é medicina, né? Mas tá A tudo gente- interligado também. Sim, bastante interligado, né? Pixie também. E a enfim. gente viu essa questão agora com a IA chinesa, né? Que DeepSeek. a DeepSeek que funciona muito bem sem o tanto de aparato físico, né? Que os Estados Unidos demandavam. E esse aparato físico que os Estados Unidos demandava necessitava de muito investimento, muito dinheiro, muita grana acumulada para fazer isso funcionar por causa do aparato físico que ela demandava. A China conseguiu isso sem o mesmo aparato físico, ou seja, com menos dinheiro, porque isso é um dinheiro absurdo que precisa ser investido, né? E aí a mão de obra também muda, né? Como que você vai fazer isso acontecer intelectualmente sem precisar de tanto investimento em coisa física? Sim, Então sim. tudo isso tá interligado, tudo isso depende de uma coisa depende da outra. Verdade, o DeepSeek veio de uma mulher, né? Vale ressaltar isso também. E até DeepSeek é uma inteligência artificial, né? Para as pessoas também entenderem, né? Verdade. E até o contexto do lançamento da DeepSeek foi quando os Estados Unidos lançou um pacote de investimentos para o ChatGPT, né? E aí a China, numa disputa de tecnologia internacional, lança sua IA gratuita também para poder disputar esse imaginário que há hoje uma guerra tecnológica, né? Quase Exato. a corrida espacial foi na guerra. Exato. E vocês estão nessa guerra também, né? Vocês estão numa trincheira que é a trincheira em São Gonçalo, na Coruja, pela democratização desses acessos também, né? E olha que importante, né? Olha a discussão que a gente está tendo falando sobre mundo, né? Duas maiores potências do mundo, China e Estados Unidos, e a gente trazendo para uma comunidade periférica de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Esse tipo de conhecimento. Cara, e é um barato, assim, porque eu sou muito nerdzinho de ficar lendo, de ficar acompanhando e tudo mais, assim. E é tão profundo o debate, assim, né? Tipo, você vê, por exemplo, hoje a unificação, por exemplo, a Apple com Elon Musk tentando unificar a internet. E isso não é só sobre internet, isso tem a ver com satélites, tem a ver com nossos aviões, tem a ver, Sim. sabe, com nossos dados, tem a ver com uma série de coisas que não é só sobre, vou ter uma internet do meu celular da Starlink, é muito mais profundo o problema de segurança nacional, né, e tudo mais. Quando você chega na cidade de São Gonçalo, não é só isso, assim, é tipo, um jovem, por exemplo, de repente de 16 anos que for no posto de saúde da cidade agora, vai olhar e falar, por que isso aqui não é informatizado, sacou? Sim. Tipo, acho que essa pedagogia da tecnologia, ela é tão profunda e tão importante, né, também nesses desafios novos, né, que é como que a gente resolve. Isso é muita coisa pra resolver, né? Sim, a gente, por exemplo, querer falar de programação e querer dar aula de programação e os alunos não têm computador em casa. É isso. Nunca mexeram no computador, Exato. né? Então, Uma barreira de entrada. Em São Gonçalo, o buraco é sempre mais embaixo. Sempre mais embaixo. A gente às vezes conversa com outras ONGs, né? E que fazem um trabalho assistencial muito diferente do nosso, porque eles atuam em comunidades que os problemas são outros. Os problemas básicos já foram sanados, e aí eles podem atuar em outras coisas. Eles podem trabalhar com acolhimento de refugiados, eles podem trabalhar com o desenvolvimento da mulher, com vítimas de um tipo de violência doméstica.
outros tipos de problema que a gente também adoraria trabalhar. Sim. E que chegam pra gente, mas a gente não tem como absorver. Só que assim, a gente tem tantos outros problemas de estruturais e tão básicos que para as outras pessoas já foram sanados, sabe? Sim. E a gente tem que começar lá de baixo, entendeu? A gente às vezes tem que pegar na mão da criança e falar coisas que para outras pessoas seriam óbvias, mas para ela tá faltando muito, sabe? Então o nosso trabalho é muito diferente do que quando a gente vai falar com outras longas de São Paulo, de Curitiba, de Florianópolis. É verdade. Principalmente a didática também, né? Como trazer tecnologia pra favela de uma forma que essa comunicação seja atrativa e que também seja aderente mesmo no formato educacional para essas pessoas. Também é um desafio. E tem a Luísa fazendo um trabalho bem importante dentro do planejamento projeto. para isso, assim, né? E quais são os próximos passos do futuro, assim, tipo, do futuro no futuro on? Assim, o que vocês estão planejando para esses próximos meses, esses anos, assim, como é que tá esse desenvolvimento para essa próxima etapa de vocês? Não. Eu acho que eu digo que é muito mais sonhar do que planejar. Planejar sem incentivo financeiro é difícil, né? Porque a gente pode morrer e o projeto acabar no próximo mês, por exemplo, né? Fazer um trabalho social, ele é muito difícil porque é duro, assim, sabe? Você manter essa estrutura acontecendo, porque envolve muitas outras coisas, principalmente que a gente demorou muito para falar que é dinheiro, sabe? Então a gente sonha mais do que tem planejado. Então nossos sonhos futuros é a gente começar a ampliar o nosso atendimento. Hoje a gente atende a 23 bairros dentro da cidade de São Gonçalo e um em Niterói. A gente quer expandir esse atendimento tecnológico que a gente traz para o Complexo da Coruja para outros estados, principalmente, também. Então, a gente vai começar uma trilha educacional online, né? Tanto de programação, inglês, letramento digital, que é a informática básica que a gente chama também. Acho que esse vai ser um próximo passo super importante para a gente cada vez mais ter dados de impacto. Não que a gente se importe com isso, mas é importante para quando a gente procura incentivo financeiro e financiamento também. Acho que um dos primeiros passos são esses nossos, assim, de planejamento e de sonho, assim. Não dá pra sonhar muito, né? A gente é polido a sonhar quando a gente faz trabalho social. Acho que a gente entrou um pouquinho nesse lugar, né? Eu divirjo de você. Eu acho que fazer um trabalho social no contexto Brasil você já sonhar mais do que a média das pessoas, assim. Porque, de alguma maneira, você sair de casa pra poder tentar contribuir com a vida do outro é você ter muita disposição de ter uma expectativa. Você tem expectativa sobre a vida do outro, pô. Sim. Isso já é um passo muito importante, assim, sacou? Porque, em alguma medida, você... quando você vai organizar um projeto, assim, e acho que eu falo com muita gente que tem iniciativas, assim. Cara, a pessoa abre mão da sua vida, pô. Você abre mão de sair na sexta-feira, no sábado, no domingo. Aí é isso aí. Você começa aqui, não, vou fazer só no meu tempo livre. Aí seu tempo livre é na segunda e terça. Daqui a pouco você tá no final de semana organizando o dia das crianças. Aí daqui a pouco você vai pra uma reunião. Daqui a pouco você tá faltando do seu trabalho pra se dedicar a alguma outra atividade. Sim. Cara, isso não é sonhar pouco, assim. É sonhar muito. É você arriscar o seu trabalho, arriscar a sua família, arriscar outras premissas, assim. Eu acho que vocês sonham muito, assim. Eu divirjo de você. Uma coisa que eu fico pensando bastante, a Luísa tava contando aqui as histórias, né? E eu tava pensando também. Como a gente continua fazendo o que a gente faz, né? Exemplo, né? Trabalho CLT. Saio de férias, quando eu voltar, é o mesmo trabalho. São os mesmos liderados. Como eu faço diferente aquilo que eu já faço há muito tempo? E eu acho que é esse passo que a gente tá dentro do futuro. Eu tô vendo que a gente tá muito na jornada do herói. E aí chegou numa fase que a gente tá dentro da caverna. Vocês assistiram Senhor dos Anéis? Eu não. Não? Senhor dos Anéis? Não. Pelo amor de Deus. Harry Potter? Não. Que isso? Não. Eu vou me demitir agora. É muito estranho, né? As pessoas me perguntam assim, cara... Marvel. Sim, Marvel sim. Marvel sim. Homem-Aranha? Sim. Sabe que é Homem-Aranha? Sim. Tá. Cara, então acho que o mais difícil do que o Peter Parker acordar pra ser o Peter Parker é se um dia ele desistisse de ser. Se ele um dia, com os poderes que ele tem, ele fala assim, eu não quero ser mais Homem-Aranha. Ia ser de uma frustração pra ele acordar e não usar o que ele tem de conhecimento, sacou? Sim. Cara, eu acho que tentar se dedicar ao campo social no Brasil, na cidade de São Gonçalo, nesse contexto, se você já tá envolvido,
o dia que você parar de fazer, que você dormir na sua casa e não vou fazer mais, tem um pouco também, tipo, como é que você fica parado, sabendo que você pode mudar as coisas? Acho que é um puta desafio também, sacou? É um puta desafio saber que isso pode acabar independente da sua vontade. É isso. Porque, assim, às vezes não, né? A gente quer continuar, mas a gente não sabe se a gente vai conseguir mês que vem pagar o Sim. aluguel, entendeu? Isso é frustrante. A gente ter tudo ali, mas não tem como continuar. Então, assim, é muito complicado. Ela fala que a gente meio que tá podando os nossos sonhos, mas na verdade a gente tá tentando manejar nossa expectativa. É isso. Tá tentando lidar com a nossa expectativa. Porque, assim, a gente gostaria muito de levar isso para o Brasil todo. A gente gostaria de abrir um futurão em cada estado, assim, Sim. em cada cidade. A gente queria atender o máximo de pessoas possível. Por isso que a gente está tentando migrar também para o online. Mas o online também tem essa pegada também, como a gente atinge a pessoa que não tem computador em casa. Então, assim, tipo, muito complicado. Mas a gente vai tentar expandir, mas sem o financiamento, como a gente vai tornar isso possível? A gente não tem uma estrutura, sabe? A gente não tem como a gente sonhar com algo a longo prazo sem saber se a gente vai ter como manter aquilo a longo prazo, porque a gente não tem incentivo financeiro nenhum. Então, assim, a gente vive mês a mês. Esse mês a gente tá conseguindo. Mês que vem a gente vai fazer alguma ação para arrecadar fundo para pagar o mês que vem. Então, a gente tá indo um passo de cada vez. A gente não consegue nutrir expectativas a longo prazo, porque a gente não Sim. tem como. E se alguém quiser doar pra vocês agora, como é que faz pra achar um lugar pra doação? Tem 2 principais canais de comunicação. Primeiro é o Instagram, @futuroon. E segundo, o nosso site, futuroon.com. Lá vão ter 2 canais onde você pode fazer doação. Pix ou então um link que vai para pagamento direto no Mercado Pago. Perfeito. Gente, queria agradecer vocês aqui, assim, foi ótimo trocar essa ideia com vocês, falar sobre China, falar sobre tecnologia. Eu muito o papo, gente, desculpa. Não, que nada, Marcos tá assim, ó, Caralho, eu fui chatona, velho. Não foi não, porque eu acho que é isso, né, nossos problemas estão muito conectados com problemas globais, e acho que nosso problema local é global, né, a falta de um computador na coruja tem a ver com problemas de economia do mundo, né, isso não é só local. Então acho que é importante que vocês fazem, tanto por essa perspectiva, né, que é garantir essa informação para o jovem, mas também conseguir garantir que ele tenha acesso a outros debates, para além de não ter o computador em casa, que já é muito significativo, né? Perfeito. Então isso é muito importante. Queria agradecer a vocês, muito obrigado por estarem aqui, assim, com a gente. Já falou como encontra vocês, e queria saber se tem alguma coisa para falar, para finalizar. Fique à vontade. Eu acho que... eu acabei falando no final que... é difícil, a gente tá podando nossos sonhos. Mas agora eu tô achando que eu falei algo que não deveria. A gente não tá podando nossos sonhos. A gente tá continuando nossos sonhos e internalizando ele em outras pessoas. Eu acho que esse é o que mais a gente sabe fazer dentro do Futuron, é Bonito potencializar outros, né? E todos os dias eu acordo com vontade de desistir, de continuar fazendo o Futuron acontecer. Mas todos os dias eu tenho forças pra continuar fazendo outras pessoas sonharem. Eu acho que é o que basta, assim, esse impulsionamento de outras pessoas. Eu queria dizer que cada um pode fazer um pouquinho, e deve, mas a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, assim, se cada um conseguir fazer a sua parte, a gente consegue mudar alguma coisa, assim. Porque se a gente depender do que vem de cima, assim, de governo, assim, não tô falando tanto de espiritual nesse caso, né? Mas se a gente depender do que vem de cima, a gente vai esperar sentado. Então, o que a gente pode fazer agora é dar a mãozinha um pro outro, sabe? Falar, vamos aqui, vamos junto, e a gente vai fazer acontecer. E a gente consegue, tá? Se a gente se organizar, a gente consegue. Aquele negócio, organize seu ódio, né? Você vê um monte de coisa errada, você pode sofrer sozinho com aquilo, um monte de coisa errada, tá tudo errado no mundo. Mas se você conseguir se organizar com outras pessoas que também estão com esse mesmo desespero que você consegue, pelo menos, se apoiar um ao outro e tentar fazer alguma coisa pra mudar isso. É isso, gente. Muito obrigado. Procurem Futuron na internet, façam doações, sejam voluntários, porque é uma iniciativa muito legal que acontece na cidade de São Gonçalo. E certamente você pode contribuir, seja doando, seja sendo voluntário ou divulgando a própria iniciativa. Muito obrigado e tamo junto. Obrigada a você. Valeu.